Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 8, a partir do versículo 22. É bom que não vamos precisar fazer uma leitura desse trecho. Eu digo pela familiaridade, já que temos com ele, e acredito vocês também. E a hora já é 1h18. Se eu for ler, já vai tomar um considerável tempo. Tá? Claro, vamos ler a proporção que formos ministrando. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ministrar sobre os 2 episódios que está contido até o versículo, do versículo 22 ao versículo 39. A gente poderia até falar desse capítulo todo, até o versículo 56, né? Mas vamos na inspiração de Deus, amém? Vamos na inspiração de Deus, ministrando até onde dá. Amém, bênção? Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8. Versículo 22 em diante. Até o versículo 25 é o episódio de Jesus entrar no barco com os discípulos e desejar passar para a outra banda do lago. Jesus estava em Betsaida, a caminho, nesse caso aqui, para Genezaré. E quando ele fala de passar para a outra banda do lago e partem, navegando eles, Jesus adormece, porque era 100% Deus, mas também era 100% homem, né? E aí vem uma grande tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água. E todos estavam atemorizados, porque o barco estava prestes a afundar. E aí foram a Jesus e os discípulos: mestre, mestre. E Jesus levantou-se, repreendeu o vento, diz o versículo 24, e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E veja a pergunta que os discípulos fazem: quem é este? Que até o vento e a água manda e lhe obedecem. Mas veja que Jesus os questiona sobre a fé. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Em matéria de fé, aí eu vou pular um pouco aqui do versículo 26, vou pular do versículo 26 ao 39, que é o registro do endemoniado gadareno. Amém? Eu vou pular isso aqui. Eu vou falar dele, claro. Para o episódio da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue. Jairo, como os irmãos já sabem, porque a gente já ministrou sobre isso aqui tudinho em Mateus e em Marcos. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, que foi a Jesus rogar-lhe para que Jesus entrasse em sua casa, porque ele tinha uma única filha de 12 anos que estava muito doente
e prestes a morrer. E Jesus vai à casa de Jairo. No caminho, a multidão estava apertando Jesus, e uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e tinha gasto tudo quanto tinha com os médicos e por nenhum pudera ser curada, ela pensou consigo de ir tocar em Jesus para ficar curada. Mateus registra e Marcos registra que ela disse assim: se eu tocar em suas vestes, ficarei curada deste mal. E ela vai a Jesus e toca na veste de Jesus, e na hora estanca o fluxo do seu sangue. Versículo 44. E Jesus pergunta quem foi que lhe tocou. E Pedro e todos que estavam com ele ficaram aturdidos, porque o versículo 42 diz que apertava-o a multidão. E é isso que Pedro e os que estavam com ele dizem a Jesus: mestre, a multidão te aperta, te oprime. E dizes: quem é que me tocou? Aí Jesus responde: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aí a mulher, não podendo ocultar-se, aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa porque havia tocado e como sarara. Jesus chega para a mulher e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E aí, isso Jesus está caminhando para a casa de Jairo, que pediu para Jesus ir lá na casa dele e curar a filha dele que estava prestes a morrer. Depois desse episódio da mulher, quando Jesus termina de falar, alguém chega e fala para o príncipe da sinagoga, que certamente está ali ao lado de Jesus, guiando Jesus na multidão. Ele diz: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Aí Jesus, ouvindo isso, disse ao homem: não temas, crê somente e será salva. E aí Jesus entrou na casa deste homem, não deixou entrar mais ninguém, senão Pedro, Tiago, João e o pai da menina. E todos choravam, pranteavam. E Jesus chega e diz: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram de Jesus, porque sabiam que a menina estava morta, né? E aí Jesus pega da mão da menina, ele diz: levanta-te, menina. E o seu espírito volta. E ela logo se levanta e Jesus manda que lhe dê de comer. E aí seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então você já observa que aqui é uma chamada à fé. Esse registro é uma chamada à fé, tanto dos de perto como os de longe. Eu digo de perto os discípulos, como os não discípulos, né? Mas eu fiz questão de passar do versículo 22 a 25 para o versículo 40 ao 56, como diz, voltando também ao 26 e 39, que narra a história do homem gadareno que foi liberto por Jesus. Aquele homem que vivia endemoniado, que não andava vestido, não habitava em nenhuma casa, habitava nos sepulcros,
Marcos diz que ele se machucava com pedras e gritava e ninguém podia detê-lo, ninguém podia amansá-lo, ele quebrava as correntes, os cadeados, ele despedaçava. O homem inspirava medo, terror. Mas quando viu Jesus, os demônios o impeliram e prostram-se, e o faz o homem prostrar-se diante de Jesus. E os demônios começam a clamar: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, que já havia muito tempo que fazia aquilo com aquele homem. E Lucas registra aqui também, no versículo 29, que tentavam guardar aquele homem preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E aí Jesus pergunta o nome daquela entidade que dizem ser uma legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião, estima-se, legião é um termo usado para um contingente de 3 a 6 mil soldados. Então a legião aplicada aqui significa 3 a 6 mil demônios, muitos demônios. Pastor, e cabe tanto demônio assim? Porque são seres espirituais, né? Os demônios são anjos que foram expulsos do céu e entram na vida do ser humano como ladrão, porque não entra pela porta, como Jesus, que entra pela porta do ser humano, que é o coração, como Jesus passou a fazer parte do nosso mundo pelo ventre materno, né? E aí identificam-se como a legião. Mas Jesus expulsa logo esses demônios que pediram a Jesus não mandar para o abismo. Ia passando ali a manada de muitos porcos e rogaram que Jesus os autorizasse a entrar nos porcos. E aí os demônios saem do homem, entram nos porcos e a manada se precipita de um despenhadeiro no lago e afoga-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade, nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. E acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que ele se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E aí Jesus entra no barco, volta, né, para o lugar de onde estava. E aquele homem que tinha ficado endemoniado roga a Jesus que o deixasse estar com ele, mas Jesus disse para que ele voltasse para sua casa e contasse com grandes coisas Deus havia feito por ele. E observe aí, que quem fez a maravilha na vida do homem foi Jesus. Hã? E Jesus diz: conta com grandes coisas te fez Deus. É diferente do nosso caso, por exemplo, a gente ora por você, você é curado, a gente lhe orienta, você segue o conselho, dá certo. Sem dúvida, quem fez na sua vida e quem fará na sua vida será Deus, usando o pastor. Só que no caso aqui de Jesus, não é um indicativo assim.
É Jesus mesmo sendo Deus que fez da vida do homem aquela maravilha. E o homem foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Observe a associação aqui, Jesus, Deus. Você bota entre um e outro igual. Deus igual Jesus. Jesus igual Deus. Porque Jesus é Deus em forma humana. A declaração dos demônios, como já dissemos aqui no versículo 28, ministramos isso já em outra ocasião. Jesus não permitia que os demônios publicassem quem ele era, para que a humanidade não viesse se aperceber da deidade de Jesus através de demônios, porque mesmo sem essa permissão de Jesus, mais na frente aqui no livro de Lucas, a gente vai ver, como já vimos em Mateus e Marcos, Jesus sendo acusado de ter pacto com os demônios, mesmo Jesus os repreendendo, os impedindo de falar. E esse trecho desses episódios de Lucas, o apaziguamento da tempestade, a libertação do endemoniado, a ressurreição da filha de Jairo e a cura fluente da mulher do fluxo de sangue, isso é uma chamada à fé em Jesus, uma chamada à fé em Jesus, tendo em vista a sua deidade, tendo em vista o fato de Jesus ser Deus, porque quem é que pode mandar no vento e na água? Aleluia! Quem é que pode mandar no vento e na água? Glória a Deus. Só Deus, irmão. Por isso que os discípulos ficaram aturdidos quando Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas. Jesus não expulsou o vento, porque se Jesus expulsasse o vento, irmão, nunca mais o vento ia passar por ali. Jesus repreendeu. Porque repreender é parar. Por isso que eu digo às pessoas, quando for orar pelo enfermo, não repreende a enfermidade não, expulsa a enfermidade. Sai a enfermidade em nome de Jesus. E quando você vai lidar com uma pessoa endemoniada, não se ora, se expulsa o demônio. O demônio saia em nome de Jesus. Você ora até não saber que é demônio. Se souber que é demônio, ó, demônio, sai em nome de Jesus. Nada de estar entrevistando demônio, nada de estar... Né? Isso aqui, Jesus perguntou qual era o seu nome, porque, observe, já tinha havido uma situação em que os demônios tinham sido mandados embora deste homem, mas se manifestavam outro. Claro que Jesus sabia, na sua onisciência, o que estava acontecendo na vida daquele homem. Mas era para que os que estavam ali como espectadores soubessem, né, do grande estrago que o inimigo faz quando entra na vida de alguém. O grande estrago que o inimigo faz quando entra na vida de alguém, que é de roubar, matar e destruir. E no caso deste homem, o cara vivia nu, se machucando com pedras, gritando pelos sepulcros, indomável, inspirando medo, pânico, o terror. É o diabo quem faz isso. Fazendo este homem estar fora de casa. Ele tinha casa, ele tinha família, mas os demônios estragavam a sua vida social, estragavam a sua vida moral porque andava nu, estragavam a sua vida existencial porque estava totalmente fora de si, o homem se machucando com pedras, indomável. E o estrago que o inimigo faz. Mas agora, quando este homem é liberto pelo Senhor Jesus, a vida dele é transformada. É o que acontece quando a pessoa se encontra com Jesus.
A vida dela é transformada em todos os sentidos e aspectos. Jesus restaura, como restaurou deste homem, a vida moral. Porque este homem depois foi encontrado, observe aí do versículo 35, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Jesus transforma a vida deste homem moral, social, psicológica, espiritual e familiarmente. Porque Jesus manda que ele vá para a casa dele e diga aos seus quão grandes coisas Deus fez na vida dele. O homem volta para a sua terra. Louvado seja Deus. E apregoa por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fez. Este homem tornou-se um evangelista lá em Gadara. Porque para evangelizar, como eu já disse em outras oportunidades, não precisa ser um exímio conhecedor de verdades bíblicas. É importante conhecer verdades bíblicas. É importante, irmãos. Procure conhecer verdades da palavra de Deus, para você responder os que lhe questionarem a razão da esperança, da fé que há em vossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Necessário conhecer. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É necessário conhecer verdades bíblicas, para responder a razão da esperança que há em você. Louvado seja Deus. Mas para pregar o evangelho, basta você dar testemunho do que Jesus fez na sua vida, quem era você antes de conhecer Jesus. Porque quando a pessoa não conhece Jesus, ela gasta dinheiro naquilo que não é pão. Quando a pessoa não conhece Jesus, ela não dá valor à própria vida. Quando a pessoa não conhece Jesus, ela se expõe além da exposição que já, por natureza, estamos às coisas deste mundo. Estamos expostos, como o filho da irmã, exposto a uma situação de, por exemplo, conduzindo uma motocicleta embriagado, acidentar alguém. E graças a Deus até agora ele nunca acidentou ninguém. Mas observe, foi acusado de isso ter acontecido. Entende? Então nós já estamos expostos, como a criança que a mãe foi buscá-la no berço, que estava com febre. Veja o que eu estou falando de estar exposto. A mãe foi buscá-la no berço, no quartinho dela, no quarto, lá no quarto andar, no apartamento. A criança no berçozinho dela, às 3 horas da manhã, a mãe foi lá, tirou ela do berço, que ela estava dodói, chorando. Às 3h30, começa o tiroteio, ali na região de Areias, e a alguns quilômetros do local, uma bala de fuzil, quebra o vidro do quarto, bate no guarda-roupinha da criança e cai no chão. A bala tamanho a metade do meu dedo. A bala deflagrada. Que livramento a criança teve? Que livramento a mãe teve? Se fosse na hora que a mãe fosse pegar a criança, a mãe em pé, a bala tinha pego na criança. A exposição que eu falo é isso. E a mulher em casa. Mas quem mais estava exposto? Quem estava na rua uma hora daquela? E a pessoa quando não tem Jesus, se expõe além
dessa exposição natural que todos nós estamos. É o inimigo que faz isso. Você está me ouvindo agora, está na rua, era para você estar em casa. Tem gente me ouvindo agora, que era para estar em casa. Louvado seja Deus. Está dentro de um táxi, está dentro de um carro que está fazendo Uber. Mas para a glória de Deus, este condutor, mesmo sem ser evangélico, está com o rádio sintonizado na 100.7, aí alguém agora está se espantando. Eu senti com a gente que ele está falando, e como é que ele sabe? É Deus falando com você nesta hora. Vá para casa. Vá para casa. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Jesus te ama, tem plano para a tua vida. É o diabo que está armando coisa para te destruir. O inimigo faz isso. Mas quando Jesus entrou na vida daquele homem, aleluia, ele foi transformado e a sua vida passou a ter sentido. Porque a vida sem Jesus não tem sentido. A pessoa sem Jesus não tem razão para viver. A pessoa sem Deus é uma folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. É pobre, é miserável, só pensa em pecar. Jesus tem plano na tua vida. Meu querido irmão ouvinte, louvado seja Deus, com quem eu sei Deus está falando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? A gente volta a falar sobre este capítulo 8 ainda, porque as horas já mandam pararmos por aqui para a gente orar. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.